Irmãos, domingo passado nós iniciamos este tema, o capítulo 20 da Confissão de Fé de Westminster, que trata sobre o assunto da liberdade cristã e da liberdade de consciência. Hoje é a nossa segunda parte da aula. Então a primeira parte nós tratamos na aula passada. Eu rapidamente quero apenas localizá-los por causa da necessidade de revisar para nós continuarmos este capítulo tão importante. Não é à toa que ele está no lugar em que está na Confissão de Fé. Os teólogos de Westminster, quando organizou este livro foi escrito, ele não é Bíblia, né? Sempre é bom dizer isso. Para nós ele não é a palavra de Deus é só as Escrituras. Mas a Confissão de Fé é um excelente documento que tem se mostrado ao longo do tempo a sua firmeza teológica e é a síntese da doutrina da igreja. Se você quer saber o que a Igreja Presbiteriana do Brasil pensa, está aqui, a Confissão de Fé de Westminster. Aliás, os oficiais da igreja, por exemplo, eles entendem, estudam a confissão para conhecer o que é que a igreja pensa quanto aos determinados assuntos. Então, ele, embora não seja a Escritura, e nunca quis ocupar este lugar da Escritura, ao longo da história tem se mostrado um excelente material para você sintetizar e dizer o que é que a igreja pensa sobre liberdade cristã. Está aqui, tem um capítulo, a partir dos textos das Escrituras, que a gente sintetiza para que você possa saber o que é que essa igreja pensa sobre este assunto. E ele vem então no capítulo 20, posterior ao capítulo sobre a lei de Deus. Porque liberdade e a lei estão relacionadas. Quando a gente estuda a lei, às vezes a gente acha que a lei tolhe a nossa liberdade. Ou quando a gente estuda a liberdade, a gente acha que não existe mais lei. Afinal de contas, eu tenho liberdade. Quando, na verdade, a confissão coloca os dois assuntos exatamente para que você entenda o que é a lei de Deus e entenda o que é a liberdade que Deus nos deu. E como que essas duas coisas estão plenamente relacionadas. Não existe liberdade sem uma verdadeira lei. E não existe uma lei que seja justa sem aquela que nos conceda a liberdade para o qual nós fomos criados. Nós vimos no capítulo, no parágrafo primeiro, nós temos alguns parágrafos aqui neste capítulo. Na aula passada nós concentramos a nossa atenção neste parágrafo, que trata para nós sobre relacionados a que nós temos liberdade. E aí ele vai listar uma série de coisas que nós somos livres. Mas antes, vamos abrir João capítulo 8, que é um dos textos chaves para esta matéria. João 8, 32. Vamos ler? Vamos ler? E conhecereis a verdade, vos libertará. Então, conversão, salvação, é chamado de liberdade também. Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem não conhece a verdade, ele não está livre, por mais que ele ache que esteja. Na verdade, ele está escravo a diversas coisas, entre elas a própria mentira. Verso 33. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como diz tu, sereis livres. E as pessoas gostam disso, né? Quem não está verdadeiramente em Cristo, eles acham que eles são livres e que nós somos escravos. Poxa, essa vida que você tem, que escravidão é essa? Ir ao domingo em uma igreja, não ter relação sexual com quem você quiser, você tem que ter relação sexual somente dentro de um casamento, que história mais estranha. E uma série de outras coisas, a pessoa diz, poxa, você é escravo, eu tenho uma grande liberdade para fazer o que eu quero. Na verdade, eles são escravos dos pecados. E Jesus, quando diz que se os judeus aí conhecessem a verdade, seriam libertos, eles disseram, nós nunca fomos escravos de ninguém, nós somos descendentes de Abraão, nós somos religiosos. E aí Jesus vai dizer o que é a raiz de toda a escravidão, de tudo aquilo que tolhe de fato a verdadeira liberdade. Verso 34, vamos ler? Replicou-lhe Jesus, é verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então não tem meio termo, todo aquele que comete pecado, ele se torna escravo do pecado. Perceba que na tentação que Satanás impõe a Adão e Eva, sobre a ideia de comer daquele fruto proibido lá no jardim, por detrás daquilo tem a ver o conceito de uma liberdade. Deus deu a Adão e Eva a liberdade deles comerem de todo o fruto do jardim.
somente de um que ele claramente diz que não pode. Deus não deixou em dúvida qual que é. Deus disse, desse aqui você não come, de todos os outros você pode comer. Percebe, Deus está dando um ambiente de liberdade, e claramente definindo termos. Comer de tudo é liberdade, você não precisa ficar, sabe de uma coisa? Talvez seja bom eu não comer dessas aqui também. Dessas aqui, sabe de uma coisa? Eu acho que eu só vou comer de uma. Vai que eu peque contra Deus. Não, Deus foi muito claro, dizendo, você pode comer de todas. Desfrute disso aqui. Agora, disso aqui não. Desse fruto você não deve comer. Satanás, ao tentar Adão e Eva, uma das artimanhas dele é distorcer a palavra de Deus. Ele diz, olha, é assim que Deus diz que você não pode comer de nenhum. Ele está implantando na ideia de Eva o conceito de ausência de liberdade. Está dizendo, você mora em um jardim, você não pode desfrutar do jardim. Aí Eva diz, não, nós podemos comer de tudo. Somente não podemos comer dessa árvore aí, nem tocar, porque a gente morre. Há uma questão aí já de exagero, porque Deus nunca tinha dito de tocar. Mas existe então uma promessa de uma liberdade ainda maior do que aquela que Adão e Eva tinham. Na verdade, uma autonomia, que é um pouco diferente de liberdade. Adão e Eva eram livres para fazer aquilo que Deus havia ordenado que eles fizessem. Eles não tinham uma escravidão dentro do coração ao pecado. E Satanás diz, você pode se tornar como Deus. Deus sabe que no dia que você comer daquilo que ele disse que você não pode comer, na verdade você vai ser igual a ele. A fronteira que ele estabeleceu para você, você vai rompê-la. Você será como o seu Criador, você saberá o que é bom, o que é mal. Você vai assumir o controle de todas as coisas. Percebe que por detrás disso tudo tem uma ideia relacionada com liberdade. Adão e Eva, movido por aquilo, o texto diz que ela vendo que a árvore era boa, desejável para dar conhecimento. Então ela é atraída por aquela proposta, ela come, dá ao marido, o marido come. E aí eles têm liberdade. Depois disso, o que eles têm? Escravidão. Eles não têm mais liberdade nem de estarem diante de Deus. Quando Deus chega, a primeira coisa que eles fazem? Se esconder. Eles não têm mais nem liberdade para viverem plenamente um diante dos outros. Eles começam a brigar entre si. Um começa a colocar a culpa no outro. Desde aí o homem se torna escravo do pecado. Percebe que foi uma arapuca de Araque. Adão e Eva, no dia em que eles comem do fruto proibido, eles se tornam menos livres do que de fato eles eram. Agora eles se tornam escravos de uma natureza pecaminosa. Agora eles não podem mais não poder pecar naquele momento. Há um desejo deles que o conduz ao pecado. E todos nascem nessa situação, escravos ao pecado. Jesus está dizendo isso, todo aquele que comete pecado, ele é escravo. Não tem quando alguém que não conhece a Cristo, está numa situação delicada de vida, e conversa com você, ele diz, mas eu não consigo sair disso. Às vezes a gente diz assim, não, ele consegue, ele não quer. A gente tem que entender melhor essa conversa. De fato, ele se torna escravo daquilo que ele adora. As pessoas se tornam escravos daquilo que eles adoram. Por isso que a única a quem nós devemos adorar é Deus, nós nos tornamos servos de Deus, mas essa servidão é uma servidão de liberdade, de alegria, porque nós passamos a servir aquele que é o autor de toda a perfeição. Do contrário, nós estaremos servindo todas as coisas que são de níveis terríveis moralmente falando. Então aqui você encontra isso, Jesus dizendo, olha, todo aquele que comete o pecado se torna escravo do pecado. Mas olha o verso seguinte, verso 36. Se pois, verso 36 de João 8, se pois, verdadeiramente sereis livres. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que quando a gente trata de um assunto sobre liberdade cristã, a gente não está tratando de um assunto assim, qualquer um assunto periférico. Não, a gente está tratando de uma coisa que Cristo fez por nós. Ele nos libertou. Quando Cristo nos libertou e nós nos tornamos de novo servos ou escravos à tradição, servos ou escravos
a Satanás, ao pecado, à nossa natureza pecaminosa que ainda habita dentro de nós, o que nós estamos fazendo é indo na contramão da liberdade que Cristo fez para nós. No contexto do primeiro século existia a escravidão. E aqui é uma ideia de quando alguém está pago a sua liberdade. Ele alcançou a euforia, está livre. E muitas vezes as pessoas estão livres, mas querem viverem como escravos. E é desse capítulo que a confissão está fazendo. Ele está dizendo, ei, acorde, porque a sua salvação tem a ver com liberdade. Cristo nos salvou para que nós pudéssemos ser verdadeiramente livres. Nós somos livres de diversas coisas. Nós vimos com mais detalhes domingo passado. Nós somos livres do delito ou da culpa do pecado. Não é que nós somos livres do pecado, a gente ainda peca, mas da culpa do pecado. E essas coisas precisam caminhar corretamente, porque há pessoas que vivem escravizadas da culpa. Pessoas que não se perdoam daquilo que aconteceu no passado, vivem escravizados com sentimento de culpa. Já viu gente com sentimento de culpa? Quando conversa com você, lamenta de coisas de 10, 15 anos atrás, e de pecados que eles fizeram. E a gente não deve dizer que aquilo não foi pecado. Mas se eles conheceram a obra de Cristo, por que carregar culpa, se Cristo pagou pelos nossos pecados? Nós não podemos carregar culpa. Nós estamos livres da ira condenatória de Deus, que vai recair no último dia. Nós estamos livres da maldição que a lei trazia para aqueles que quebrassem a lei. Nós estamos livres disso tudo, por causa da obra de Cristo. A nossa liberdade foi comprada por Cristo Jesus. Nós nos tornamos livres do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, Colossenses 1,13. Ele nos tirou do império das trevas e nos resgatou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do domínio do pecado. E é interessante essas palavras na confissão. Ela não diz do pecado, mas ela diz da culpa e ela diz do domínio do pecado. Eu e você não estamos mais naquela história que eu contei de alguém que não é cristão e diz assim, eu não consigo me livrar disso. Sim, ele ainda é escravo. Mas para quem é cristão, sim, ele consegue se livrar. É doído de se revestir do novo homem e despir-se do velho. Romper com maus hábitos, não é fácil. É um processo, é o processo da santificação. Mas nós não somos mais escravos do domínio do pecado. O pecado não mais nos domina. Nós podemos pecar e podemos não pecar, por causa da liberdade que Cristo conquistou para nós, para aqueles que foram salvos, Nós somos livres do mal das aflições, não das aflições, mas do mal que as aflições causam. Porque para nós as aflições não tem como propósito nos destruir. Todo o mal que vem sobre nós, mal circunstancial, doenças, tribulações, aflições, sobre nós não vem com o propósito de destruir. Vem com o propósito de nos purificar. Vem com o propósito de nos aperfeiçoar, de nos fortalecer. Então nós somos livres dessa maldade que estaria por detrás das coisas ruins que vêm sobre o mundo como juízo punitivo de Deus. Nós não. Deus já fez tudo isso em Cristo Jesus. Estamos livres do aguilhão da morte. Quando nós morremos, para nós morrer, é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Isso é uma liberdade, porque o adversário da morte ainda está aí, mas não o efeito dela sobre nós. Para nós morrermos é estarmos com Cristo. E estamos livres até da sepultura no último dia. O nosso corpo, que é lançado numa sepultura, quando Cristo volta, ressuscita de forma gloriosa. Paulo diz isso do último inimigo sendo vencido. Por causa de que isso acontece? De Jesus. Tudo isso é a liberdade que Cristo fez. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa é a liberdade que Cristo conquista para nós. E a liberdade da condenação eterna. Quando a gente viu todo esse conceito de liberdade, nós vimos que ela difere, embora já estivesse presente no Antigo e no Novo Testamento, para tudo isso que eu falei, mas ela difere entre o Antigo e o Novo no grau em que nós nos apropriamos dela. No Antigo Testamento, as pessoas apropriavam dessa liberdade através de sombra. No Novo Testamento, através da realização completa das coisas. Você não precisa de um sumo sacerdote, você chega diante de Deus.
Mas no Antigo Testamento você chegava diante de Deus. Não você, através do sumo sacerdote. Mas as suas petições chegavam a Deus. Isso era graça de Deus, era uma liberdade, porque por causa do pecado ninguém teria isso. Mas Deus nos deu meios disso acontecer. Mas na nova aliança, isso se torna plenamente desvirtuado de qualquer sombra que teve. Porque inclusive nós somos livres então daquilo que é chamado das leis cerimoniais do Antigo Testamento. No Antigo Testamento tinha uma série de leis, que era como se você pegar uma criancinha. Quando você vai educar uma criança, você dá uma série de leis que é sob princípios, mas que elas são dadas de um jeito que você não dá para adulto. Você não diz para adulto, olha, eu vou limitar o seu horário de celular. Embora quase que está precisando, né? Hoje em dia. Mas normalmente você não vai fazer isso. Você não vai dizer para a criança, você precisa comer tal horário. E aí, se não comer tal, muda-se o discurso, embora o princípio continue existindo. As leis cerimoniais tinham meio que um caráter pedagógico de nos ensinar o que era o pecado, o que é ensinar a impureza e como que nos tornamos puros, apontando para aquilo que Cristo faria. Uma vez que Cristo veio, nós não temos mais isso. Então nós estamos livres daquilo que foi tanto utilizado no Antigo Testamento como as leis cerimoniais. E essa era uma briga do primeiro século. Quando você lê a carta aos Gálatas, você encontra Paulo dizendo isso, para a liberdade que Cristo libertou vocês. Como é que vocês estão voltando de novo às práticas do judaísmo? E preste atenção que a igreja evangélica, ela é fascinada em voltar ao judaísmo. Você vê, vamos comemorar as festas do calendário do Antigo Testamento. Como aí? Não faz sentido. Aquilo eram cerimônias que foram completas em Cristo. Lembra que no início da igreja, eles queriam circuncidar pessoas. Dizem, tem que circuncidar. Aí Paulo vai dizer, não tem que circuncidar. Aí diz, gente, para que brigar por isso? Deixa todo mundo circuncidar e vida que segue. Às vezes não tem as pessoas assim que quer resolver tudo só pensando no resultado prático. Mas na prática, pastor, o que tem? Vamos deixar todo mundo circuncidar e está resolvido. Paulo diz, não está resolvido. Se a gente fizer isso, a gente está sendo escravo de uma cerimônia que Cristo nos libertou dela. Não tem mais a circuncisão, o que nós temos é o batismo. E aí Paulo vai brigar duro por isso, vai ter que ter um concílio, vai reunir os apóstolos para deliberar sobre isso. Se o gentio que se converte precisa se adequar aos costumes dos judeus que já estavam há muito tempo no povo de Deus. E agora eles abraçaram a Cristo e têm a sua cultura. E eles devem continuar com seus elementos culturais. Mas e o gentio que está se convertendo a Cristo? A gente deve impor sobre eles uma cultura de um povo? Paulo diz, não. E aí começa a ter um embate. Até que eles vão compreender pelas Escrituras que havia uma promessa de que Deus iria reconstituir o tabernáculo caído de Davi. E isso atrairia os gentios. E aí Tiago diz, não é lícito que nós coloquemos sobre eles práticas que nem os nossos antepassados. Nós vimos o que Deus fez, como que Deus colocou. Não, a gente não vai impor circuncisão para eles. E desde então a igreja não circuncidou. Essa era uma briga muito forte que envolvia esse tema, liberdade cristã. Deveria ou não celebrar festas de lua nova? Paulo vai dizer, e a gente precisa entender essas questões. Isso envolve liberdade cristã. Então nós somos livres desse judaísmo, judaizantes, práticas judaizantes. Olha, por exemplo, rapidinho o texto de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5:1, vamos ler? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, preste atenção no que você vai ler, Cristo de nada vos aproveitará. Se você deixar se circuncidar, Cristo de nada aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Está dizendo, tudo o que Cristo fez, toda a lei cerimonial que apontava para Cristo, você ignorou toda ela, todo Cristo ao se submeter a um item. Então volta-se para toda a lei por causa disso. Verso 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça
decaístes. Então perceba que Paulo é muito firme quanto a esta questão. Tendo dito tudo isso, diferença da antiga e da nova aliança, nós somos livres em todas as duas alianças, mas a amplitude é diferente em cada uma delas. Por isso que nós não temos chofar, aquelas coisas todas, a arca da aliança, vamos trazer a arca da aliança no culto. Tudo isso era coisas dos judaizantes, mas tem muitas igrejas que lamentavelmente se voltam ainda hoje para essas práticas do judaísmo. E detalhe, tá? O elemento cultural não é em si pecaminoso. Paulo não tem problema nenhum com o judeu que circuncidava. Isso é um elemento da cultura dele. Ele só não podia impor isso ao gentil. Ele só não podia achar que circuncidar era cumprir a lei. Mas Paulo não diz também para o judeu, dizendo assim, ó, vocês não podem circuncidar, tá? Não, você judeu pode. É cultura sua circuncidar. Para fazer parte de um povo, você guarda os costumes do seu povo. Mas não como elemento de fé cristã. Isso que é a de grande distinção. Ok, tendo feito uma pequena síntese, uma ampliação da última parte, que eu não tratei no domingo passado, eu quero entrar mais a fundo neste parágrafo 2, que vai ser a implicação do primeiro. Se o primeiro é a nossa liberdade, do que nós fomos livres, o segundo vai dizer para nós dos riscos de nós nos acomodarmos a coisas que vão tolir esta liberdade de consciência. A confissão começa dizendo assim, ó, só Deus é Senhor da consciência. Só Deus é o Senhor da consciência. Nós não somos autônomos. Lembra? Quando eu falo de liberdade, não significa que você não presta contas a ninguém. E você tem que saber que, em última instância, você presta contas a Deus. Só Deus é o Senhor da sua consciência. Por que só Deus é o Senhor? Porque a sua liberdade foi comprada por Ele. Você não a conquistou, não foi você que se viu livre. Não, alguém comprou você. Antes você era escravo de Satanás. Agora você pertence a um outro reino. Você tem um Senhor sobre você. Mas esse Senhor não é um déspota. É um Deus amoroso. Que para comprar você, Ele até morre por você. Quando você não tinha valor nenhum. Mas agora Ele se torna então o Senhor da sua consciência. Com isso, o fato de Deus ser o Senhor da sua consciência, olha o que então implica disso. E a deixou, vamos ler, livre das doutrinas e dos mandamentos humanos, que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra, ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela. Assim, crer nessas doutrinas, ou obedecer a esses mandamentos, por motivo de consciência, é trair a verdadeira liberdade de consciência, e requerer para eles fé implícita, e obediência cega e absoluta, é destruir a liberdade de consciência e a própria razão. O que Paulo está dizendo, o que a Confissão de Fé de Westminster está dizendo, é que ninguém tem direito de mandar você fazer alguma coisa, que a Bíblia não diga que precisa ser feito. Nenhuma liderança religiosa deve impor sobre você algo que a Escritura não impõe. E você não deve se submeter a nada que a Escritura não diga que tenha. Olha, por exemplo, Tiago, capítulo 4, verso 12. Um só é legislador e juiz. Então, um só é aquele que cria leis e que é capaz de julgá-las. Quem é? Aquele que pode salvar e fazer perecer. Então, quem é que pode legislar e ser juiz? É aquele que é capaz de salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? E você, quem é você para você legislar sobre alguém aquém das Escrituras? Lembra, Tiago não está dizendo que você não presta conta dos seus atos aos seus irmãos da fé. Você presta, mas os seus irmãos da fé vai julgar você através do quê? Através do quê? Através do que alguém pode julgar se algo é pecaminoso ou não? Da Bíblia. Através da palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, ninguém pode ser disciplinado por alguma coisa que a Bíblia não diga que aquilo é pecado.
Mas sabe de uma coisa? E aí, assim, à medida que o tempo vai passando, a gente vai acostumando com coisas. Porque eu fui criado numa família, você foi criado em outra, a gente vive no Brasil, tem gente que foi criado na Europa. Pecado é pecado em qualquer lugar. Mas às vezes a gente vai incorporando questões culturais, pessoais nossas, que não são em si ruins. Não estou dizendo que é ruim. É bom princípio para você. Mas você não pode querer impor isso para o outro, como se o outro tem que obedecer isso. Não. Você está impondo sobre o outro uma lei que não é bíblica. Isso é apenas uma tradição. Como que você vai impor sobre o outro? Você está violando a liberdade de consciência dela. Você está violando a liberdade que Cristo deu a ela. Ela é livre para obedecer somente aquilo que Deus ordena. E eu e você não podemos impor sobre o outro aquilo que a Bíblia não impõe. Tão pecado quanto você não chamar de pecado aquilo que é pecado, e você deixa passar, não, isso não é pecado não. Também é pecaminoso você impor sobre o outro, dizendo que tal coisa é pecado, se aquilo não é por Deus. É você assumindo o lugar que é de Deus. Mateus 23, verso 8. Vamos ler? Vós, porém, mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Jesus não está proibindo você dar título às pessoas de mestre, tá? Não tem nada de errado com isso. Em outros lugares você vai ver esse título sendo usado. O que ele está dizendo é de mestre no sentido daquele que ordena o que é o que não é. É o pai espiritual. Ele está dizendo, a ninguém vocês chamam disso. Vocês são todos irmãos. Vocês não são mestres um do outro. Vocês são irmãos. Existe um mestre, existe um pai, que é Deus. Ele legisla sobre nós. Então, facilmente as igrejas têm tomado o rumo da submissão cega àqueles que lideram. As pessoas prestam contas, eu posso ou não posso comprar a casa? Eu vou perguntar ao pastor, o que o pastor acha? Posso ou não posso? Eu não estou dizendo que o pastor não pode ajudá-lo, às vezes, em uma escolha, dialogar com você, tentar aconselhar, isso é bíblico. Você buscar conselhos. Na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Mas não você ser servo como se ele tivesse uma espiritualidade acima da sua. Nós somos chamados para a liberdade. Se a Bíblia diz sobre algo, eu posso dizer, é isso. Se a Bíblia não diz, o máximo eu posso dizer, olha, você tem que considerar isso, considerar aquilo, mas a decisão é sua. A decisão é sua. Porque Deus não legislou. Se Deus não legislou, como que eu vou legislar? Então há muitas coisas assim que vão acontecendo. No decorrer da história, surgiu, quando teve televisão, pode ou não pode televisão? Lembra, tinha igreja que dizia, não pode ter televisão. A televisão dá vazão a coisas pecaminosas? Sim ou não? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Por isso eu posso colocar cerca dizendo, Deus proíbe televisão? Não. Agora eu posso dizer que Deus proíbe você ver coisas imorais. Eu posso dizer, cuidado, o sistema do mundo atinge muito por aí. E você muda, que televisão era coisa do passado. Hoje é rede social, hoje é computador e tantas coisas. Mas só para você entender como que no passado muitas igrejas se relacionaram mal com isso. Elas preferiram ir para o caminho mais fácil, porque há um caminho mais fácil. E às vezes as pessoas querem um caminho mais fácil. Pastor, qual roupa que eu uso que não é pecado? Aí eu digo, olha, a roupa que chega até o meio da canela. Não, a Bíblia não fala que é isso. A Bíblia diz que não pode ser roupa indecente. Agora, como que eu vou dizer qual que é a roupa indecente ou não? Você precisa ter essa consciência. A sua liberdade cristã está em escolher a roupa. A sua liberdade cristã não está no ponto de você escolher uma roupa indecente. Você pecou. Você deu o uso da sua liberdade para aquilo que é pecaminoso. Mas no afã da gente cercar isso, o que a gente faz? Põe uma lei, pronto, resolvido. Aí Jesus está dizendo, não, você está sentando na cadeira de Moisés, e você está impondo coisas que nem você é capaz de cumprir. O que os fariseus fizeram foi isso. Os fariseus eram pessoas amantes da palavra de Deus inicialmente, amavam a doutrina. E eles viveram num período interbíblico, que eles surgem com força,
É porque havia uma secularização. Cultura estava entrando dentro do povo judeu, eles estavam deixando as suas marcas. Aí vem os fariseus dizendo, gente, a gente tem um princípio sobre os 10 mandamentos, guardar um dia para o Senhor. Está certo isso dos fariseus, porque eles estavam vivendo todos os dias iguais. Mas aí eles começam a colocar regras. Aí diz, sabe uma coisa, você só pode andar tantos quilômetros. Andou mais que isso, aí não pode. Aí você já está fazendo força desnecessária. E aí começa a impor, que eram aquilo que foram as cercas dos fariseus. E Jesus nunca questionou o princípio moral da lei, mas Jesus questionou as cercas, e Jesus quebrava as cercas, mas nunca quebrou a lei. Eu e você podemos colocar cercas para nós individualmente? O que vocês acham? Individualmente? Sim, é justo, a gente tem que fugir da aparência do mal. Cada um de nós sabe uma área fraca. Deixa eu ilustrar com dieta, coisa que ninguém aqui faz. Então deixa eu ilustrar com dieta, fica mais fácil. A pessoa está lá em dieta, a pessoa diz, sabe uma coisa, eu nem vou em tal lugar, nem vou chegar perto de tal doce lá, porque senão eu vou me descontrolar e vou comer tudo demais. Pode comer que não é errado, descontrolar é errado e tudo mais. Então a pessoa resolve colocar um limite para ela, diz, eu não vou fazer isso porque eu me conheço, eu sei que eu vou facilmente cair em tal área. Não é errado a pessoa tomar esse tipo de atitude em relação a princípios bíblicos. Você olha e diz, sabe de uma coisa? Eu sou meio complicado em tal coisa, deixa eu colocar algum limite aqui para mim ficar mais longe, para não pecar. Não está errado isso. O que está errado é quando você olha para o outro, que tem mais maturidade, e ele é capaz de chegar lá na frente, sem você, onde você não é capaz, sem pecar. Aí você diz, olha, não, você não pode não, você tem que parar aqui, é onde eu paro. Percebe? Você está impondo o seu limite para o outro, naquilo que não é bíblico. Então, a sabedoria está em você saber governar a si mesmo, mas ao impor sobre o outro, somente aquilo que seja bíblico. Por que isso, pastor? Isso é simplesmente uma questão pessoal. Não é mais fácil a gente ter tudo escritozinho, toda uma regrinha bonitinha? Mas não é, a gente está impondo sobre o outro aquilo que Jesus comprou para ele, a liberdade. Jesus comprou a liberdade dele. Jesus comprou para ele, deu uma Bíblia para que tenha consciência do que não pode. Agora os outros frutos está tudo livre para comer. Significa que tem que comer todos? Não, como que você quiser. Eu não posso dizer para ele o que ele pode e o que ele não pode. Eu posso dizer do que a Bíblia diz. Do que a Bíblia diz. Pastor, e quando envolve escândalo? Porque às vezes eu estou fazendo uma coisa, minha consciência está tranquila em relação àquilo, mas segunda pergunta que eu espero fechar com ela, tá bom? É boa, muito boa. Olha, Romanos 14 vai tratar disso. Olha 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios 7. Olha, 1 Coríntios 7. Então a pergunta da Josi é excelente, mas é a pergunta que eu vou fechar com ela. Significa a nossa liberdade não leva em consideração a nada? Leva, e a gente vai falar sobre isso. 1 Coríntios 7, verso 23. Vamos ler? Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Então a questão é teológica. Ele está dizendo, vocês foram comprados por um preço alto que é o sangue de Cristo. E alguém que não pagou o seu preço agora vai ser o Senhor sobre a sua vida? Você se tornou escravo de alguém que não pagou um alto preço pela sua liberdade? Então por isso que é sério essa questão da liberdade cristã. Olha Mateus 15, verso 9. E em vão me adoram. Olha o versículo 6, ó. E esse jamais honrar o seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Por causa da vossa tradição, você invalidou a palavra de Deus. Aí vai chamar eles de hipócritas, ó, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Não é doutrina, as pessoas dizem, eu não gosto de doutrina. Não, doutrinas que são preceitos de homens. Nós estamos estudando doutrina o tempo todo na Bíblia. Agora, doutrinas que homens criaram, que não são bíblicas, aí você está adorando preceitos
de homens, e ela não tem valor, esse que é o ponto. Ela não torna você mais santo, ela torna você mais legalista, ela torna você mais fariseu, ela torna você apto a ver o cisco do olho do outro e não a trave que está no seu. Ela te torna um fariseu e não alguém contrito pelo próprio pecado. Quem aqui tem medo de radar? Todo mundo, né? Todo mundo tem medo de radar. Não do radar, mas da consequência que o radar traz. Eu não sei você, mas muitas vezes, quando a gente está chegando perto do radar e está lá 60, às vezes a gente passa em 30 ou em 20. Parece que a gente quer passar assim, dizer assim, é 60, mas eu passei em 20, hein? Tô bem demais. Quando na verdade você não pode passar acima dos 60, né? Passar a 20 significa que você está moralmente melhor? Não, mas a gente tem essa, não sei você, eu tenho essa mania de achar assim, deixa eu passar bem baixinho aqui, parece que o fiscal lá que olhar a imagem, aqui esse cara é bom, hein? Passou bem abaixo. Às vezes a gente quer fazer isso com a lei de Deus, entende? Deus diz assim, é isso aqui que é pecado. Aí você quer passar lá embaixo para dizer, olha, eu sou melhor, hein? Nem cheguei, isso nos enche de orgulho. Nós não vamos conseguir jamais atrair Deus com esse tipo de sentimento. Ok. Então, ser livre por Deus, nos tornar escravos de homem, é negar aquilo para o qual Deus nos fez. Colossenses 2. E muita coisa do Novo Testamento foi escrito para tratar disso, tá? Porque não era fácil o primeiro século da igreja. Havia judeus e havia gentios reunidos. Havia costumes diferentes. Havia coisas que eram pecado e as pessoas não tratavam como pecado. Havia coisas que não eram pecado e as pessoas queriam dizer que era pecado. E aí Paulo teve que lidar com tudo isso. Olha se Colossenses 2:20. 2:20. Se morrestes com Cristo, vamos ler? Para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, porque todas essas coisas com o uso se destrói. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, tem uma aparência de santidade, como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, se morremos com Cristo, a gente não pode se sujeitar novamente a essas questões. Gálatas, vai para Gálatas rapidinho, 1:10, vamos ler? Porventura, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Josi, vai começando a dar elementos, tá? Porque existe a parte lá da caridade cristã e a gente tem que ter essa consciência. Mas tem que tomar cuidado para que isso não seja medo de desagradar homens. Paulo está dizendo, se nós queremos agradar homens, então a gente vai se sujeitar a tudo que os homens mandam a gente fazer. Você está errado. Você tem que ter medo de desagradar a Deus. A Deus. Volta para Gálatas ainda, 2:4. E isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Paulo diz, teve falsos irmãos, falsos religiosos, entraram na igreja para se intrometer nas nossas questões e, na verdade, para atrapalhar a liberdade que temos em Cristo. Eles estavam trazendo preceitos de homens para isso. Estavam trazendo o judaísmo de volta. Verso 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Paulo diz, nem por uma hora a gente nos submetemos a esses falsos líderes que colocaram preceitos de homens. Porque ele entendeu que não era questão de obedecer ou não pessoa, é diminuir a suficiência de Cristo. Diminuir a obra que Cristo fez, quando nós nos voltamos para os preceitos que Deus não estabeleceu. Gálatas 4:9. A carta de Gálatas, é chamada a carta da liberdade.
E estará conosco o reverendo João Paulo, ele vai ministrar na nossa Conferência da Fé Reformada este ano. O ano passado ele teve um imprevisto, não pôde estar, mas este ano ele estará e vai expor Gálatas. Será no primeiro final de semana de dezembro. Já deixa aí reservado na sua agenda. Olha Gálatas 4, verso 9. Vamos ler? Gálatas 4, 5 primeiro. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha agora o verso de número 9. Mas agora, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias, meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Interessante que uma das coisas do problema daquelas igrejas da Galácia, não era que eles estavam fazendo um monte de coisas pecaminosas. Eles começaram a se apegar em coisas que Deus havia dito que não era pecado, e começaram a dizer que era. Tem que ter as festas especiais, os tempos especiais. Paulo disse, sabe uma coisa, quando eu vejo isso, vocês abraçaram outro evangelho, parece que eu trabalhei em vão todo esse tempo que eu estive aí. Ao ver vocês abandonando o que Deus diz e seguindo o que os outros dizem. Qualquer novidade que aparece, qualquer regra que chega até você. Gálatas 5:1 a gente já leu, não há necessidade de lermos novamente. Vamos para o capítulo 3, então, para o parágrafo 3, para a gente caminhar para o final. Aqueles que, aí a gente começa a ver, ok, eu entendi, pastor, que bom, hein? Vou sair daqui tranquilão, agora eu entendi que eu sou livre. Cristo comprou a minha liberdade. Sim, mas existe um que é o Senhor da sua vida, que é Deus. E aí a confissão continua. Aquele que, vamos ler? Sob o pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, destroem por isso mesmo o fim da liberdade cristã. Pelo contrário, sendo livres das mãos dos nossos inimigos, sem medo sirvamos ao Senhor em santidade e justiça, diante dele todos os dias da nossa vida. Não pensa que a liberdade que Cristo comprou para você é para que você possa pecar. Paulo diz assim, haveremos de permanecer nós no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele diz, de modo nenhum. Judas diz, aquele que transforma em libertinagem a graça de Deus. Irmãos, a história da igreja está aí. Meu pouco tempo de pastorado também já mostra para mim isso. Uma das grandes coisas das heresias ou da distorção é que a gente tem ouvido seletivo. O que é ouvido seletivo? Você escolhe uma parte que você quer seguir. Aquele que é mais legalista, ouve essa parte aqui. E aí ele diz, eu vou ficar... Né? O outro que é antinomista, que é contrário à lei, ele ouve a parte eu sou livre, então eu posso pecar. Quando na verdade o que Jesus está dizendo é que você não pode ficar pecando. A sua liberdade é para que você não peque. Se você entende liberdade como vazão ao pecado, está muito errado. Muito errado. Você está transformando em libertinagem a graça de Deus. Agora, se para você não pecar, você está pegando as tradições humanas e impondo sobre os outros, você também não entendeu o que Cristo fez. Você está sendo legalista. O que faz com que você não peque e que você não precise pecar é se encantar por Cristo. A obra de Cristo na cruz do Calvário. A tristeza sua em pecar é porque você está quebrando a lei daquele que salvou você. Não é as questões em volta de sua, mas é o Senhor da sua história, que é Cristo. Então a confissão rapidamente, ela afirma um ponto e ela vem para não deixar brecha aberta para dizer, não pense você, que você é livre para voltar ao pecado. Nesse caso, fica aquele andágio conhecido. O porco voltou ao vômito. Então nós não fomos salvos para voltarmos a pecar. Nós fomos salvos para não pecarmos. Para não pecarmos. Não dê ocasião da liberdade para a libertinagem. Ao contrário, a gente deve obedecer ao Senhor. Visto que, vamos ler?
os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram por Deus designados para destruir, mas para que mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros. Então, qual que é o objetivo da liberdade? Que nós mutuamente preservemos uns aos outros. Aí, Josi, a gente chega no ponto. Romanos 14. Romanos 14, abre aí por gentileza. Romanos 14, Paulo tinha na igreja de Roma gente que não comia determinados tipos de alimentos. E Paulo tinha na igreja de Roma gente que comia determinados tipos de alimentos. Nós estamos naquilo que é chamada de as coisas adiáforas, que é sem formas, as coisas que Deus não estabeleceu se é certo ou errado, mas deixou na nossa liberdade cristã. Olha Romanos 14. E aqui está um princípio, olha Romanos 14. Vamos ler? Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Ele está falando dos judeus que estavam dentro da igreja e ainda seguiam o calendário judaico. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor distingue. Para o Senhor o faz. Quem come, vou começar o verso 6. Quem distingue entre dias e dias, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor o come. Porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come. E dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor. Vamos ler? De que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim considera. Para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria e Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus, aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da santificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa, com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, é condenado se comer. Porque o faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então tinha grupos da igreja que comiam aquelas carnes que eram vendidas lá no açougue depois, no mercadão.
lá das cidades, tanto de Corinto, você encontra isso em Roma. Essas carnes tinham sido oferecidas a ídolos, a deuses pagãos. E aí, podia ou não comer aquela carne? Paulo está dizendo, pode. A coisa em si não é nada. Você não está comendo dentro do ato religioso deles, você pode. Mas tinha o cara que era fraco na fé, o cara tinha saído recente desses lugares, tinha se convertido. Ao ver alguém comendo aquilo aí, ele achava que estava adorando aqueles mesmos deuses. E aí Paulo diz, ei, então você toma cuidado, não seja motivo de escândalo. Então a liberdade cristã é algo que Cristo nos deu. E aí, José, eu estou exatamente na sua pergunta. A liberdade cristã é algo que Cristo nos deu. Nós não devemos negociar a nossa liberdade cristã, mas a nossa liberdade cristã tem alguns objetivos. E uma delas é o bem comunitário. Por causa da minha liberdade, eu não vou, se eu sei que determinada pessoa se escandaliza com tal coisa, por que eu vou fazer isso na frente daquela pessoa? Eu vou levá-la a se escandalizar. Mas a Bíblia chama quem de fraco aí na fé? Quem é o fraco na fé? O que está se escandalizando. Porque na nossa cultura, a gente escravizou muito aquele que tinha liberdade, entende? Que tudo, ele vai escandalizar alguém. Tudo ele vai escandalizar alguém. Coitado do outro. O outro tem que amadurecer. Ele tem que amadurecer. Mas como que eu faço isso? Ensinando e não impondo sobre ele. E é lindo Paulo. Lembra o Paulo que brigou pela circuncisão? Brigou ou não brigou? Brigou. Ele saiu do concílio, pegou Timóteo, ia passar nas igrejas, entregar a carta. Sabe o que ele fez? Circuncidou Timóteo. Rapaz, né, você arrumou um concílio, cara. E agora você vai circuncidar Timóteo? Sim, Timóteo tem mãe judia, então ele pode ser circuncidado. Ele diz, e para que eu vou ficar comprando briga, como se eu tivesse brigado pela liberdade de um indivíduo que é Timóteo? Mas outra cena acontece, lá entre os Gálatas, quando eles querem impor circuncisão de todo jeito. Ele diz, Tito andou comigo e Tito não foi circuncidado. Percebe a diferença, José? Ele tem Timóteo e tem Tito. Ele sabe usar os dois. Porque ele está pensando no bem da igreja. Marco Rotto tem uma frase linda. Ele diz assim, para um crente fraco, todas as vezes nós nos dobramos e abrimos mão da nossa liberdade, porque a gente não quer que ele caia. O objetivo é o amor fraternal. Mas para um fariseu, ele diz, aí não. Para um fariseu eu nunca tiro o chapéu, porque aí eu estou diminuindo a suficiência de Cristo. A confissão de fé vai dizer que a liberdade cristã não dá a você o direito de você não se submeter a autoridades. Ele vai citar duas aqui, e a gente só vai ler, porque é um capítulo sobre elas, tá bom? Depois. Vamos ler de novo. Visto que os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram por Deus designados para destruir, mas para mutuamente nos apoiemos. Então pegue a sua liberdade e pense nisso. Eu vou destruir meu irmão com a minha liberdade? Para que eu preciso postar em rede social? Para que eu preciso fazer um monte de coisa? Não. Eu não vou destruir aquele que é fraco na fé, aquele que está chegando, aquele que está lutando, aquele que para ele aquilo ainda é pecado, porque ele ainda é viciado, ainda é dominado por tais coisas. Mas que mutuamente nos apoiemos, preservemos uns aos outros. Resistem à ordenança de Deus, que sob pretexto, que aí acontece muito, tá? O pretexto da liberdade cristã se opõe a qualquer poder legítimo, civil ou religioso, ou exercício dele. A pessoa diz, não, eu tenho liberdade religiosa, a minha liberdade de consciência. Eu não vou obedecer a governos civis. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia diz que você deve obediência a governos civis. Eu tenho, pastor, minha liberdade religiosa, por que eu tenho que conversar com o presbítero? Quem é presbítero para me chamar no conselho? Eu sou livre. Não, Deus colocou eles, são ordenanças sobre a sua vida. Então a liberdade cristã não é um objetivo de se destruírem. Ao contrário, ela vai validar aquilo que já existe. E aí ele vai dizer que a liberdade cristã não isenta eu e você de sermos disciplinados. Se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza e aos reconhecidos princípios do cristianismo, concernentes à fé, ao culto, ao procedimento, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade, ou que por sua própria natureza, ou pelo modo de publicá-las e mantê-las, são destrutivas da paz externa da igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, podem na justiça ser processados e visitados com as censuras eclesiásticas. Liberdade cristã não invalida a autoridade dos oficiais da igreja sobre a sua vida, não invalida a autoridade civil sobre a sua vida, e não invalida a disciplina eclesiástica.
todas essas outras 3 coisas, há capítulos da confissão. Como que se relaciona com o governo civil, como que acontece a disciplina eclesiástica, e aí entra a função dos oficiais da igreja, tá bom? Então eu não vou entrar nisso aqui, mais à frente no curso a gente verá. Vamos orar? Lembre, essa liberdade está para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem não está em Cristo, desculpa te dizer, por mais que você se ache livre, você na verdade está escravo do seu próprio natureza, escravo de Satanás, escravo do mundo. Você que está em Cristo, regozije-se a Cristo pela sua liberdade. Vamos orar? Deus, obrigado porque a tua liberdade é que nos conduz à santidade. A tua liberdade é para que nós nos tornemos parecidos com a imagem perfeita do Senhor, que é Jesus Cristo, o Deus encarnado que se fez homem. Obrigado, ó Deus, porque neste propósito o Senhor tem nos dado uma igreja para que nós caminhemos juntos, aprendamos a viver a nossa liberdade de modo a nutrir uma comunhão cristã, de modo a edificar a vida do outro. Por isso, ó Deus, não deixe que nós venhamos a fazer mau uso desta liberdade. Essa liberdade não é para nos tornar orgulhosos. Essa liberdade é para que nós nos submetemos em amor ao Senhor e nos submetemos em amor aos nossos irmãos. Nos dê a graça, ó Deus, de crescer, de deixarmos de sermos fracos na fé, de ganharmos maturidade à medida que o tempo vai passando, e nós tenhamos discernimento para se levantar fortemente contra o mundanismo que invalida os princípios bíblicos da tua palavra, mas que nós sejamos sábios para desfrutar do aspecto criacional que o Senhor colocou neste mundo, e que nós rendamos a Ti glórias, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Obrigado porque nós somos livres, porque o Filho verdadeiramente nos libertou. Oramos no nome dEle, no nome de Jesus. Amém.